Uma lição para os homens caídos sem Cristo. Anjos caídos. Parte 5, 25 de julho de 2023. Somos os guarda-costas de Cristo, seus escolhidos com quem Ele tem comunhão. Somos os companheiros de mesa de nosso Senhor. Comemos de seu pão, bebemos de seu cálice e nos tornamos participantes dele. Somos elevados para ser um com ele e somos feitos para ser membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. No entanto, o poder eterno e ilimitado de Deus nos guarda no dia da tentação e nos guia para que, se passarmos pelos rios, não nos afoguemos, e quando passarmos pelo fogo, não sejamos queimados. Ó, o esplendor da graça triunfante! Nem a glória de nosso chamado, nem a dignidade de nosso original nos farão ser traidores. Não pereceremos pelo orgulho nem pela luxúria, mas a nova natureza dentro de nós vencerá todo o pecado e permanecerá fiel até o fim. Agora, para aquele que é capaz de nos impedir de cair, a ele seja honra e glória, e domínio e poder para todo sempre. Não consigo olhar para trás em minha vida passada sem sentir as lágrimas correrem em meus olhos ao lembrar de como fui preservado na hora do julgamento. Não poderíamos contar, nem gostaríamos de contar em público, sobre aquelas horas de fraqueza, aqueles momentos de forte ilusão, aqueles momentos de deslizes e desmaios que nos aconteceram. Lamentamos quando nos lembramos de nossas fraquezas piores do que infantis. E, no entanto, não manchamos nossas vestes, não desonramos o santo nome pelo qual somos nomeados. Não nos foi permitido desviar-nos da retidão de nosso caminho para trazer tristeza ao Espírito Santo e desonrar a Igreja de Deus. Verdadeiramente, isto é uma maravilha. Bunyan diz que Cristo, à luz do dia, olhou para trás, para o vale da sombra da morte, pelo qual havia passado durante a noite, e viu que caminho estreito ele havia mantido, e que cais havia de um lado, e que lugar lamacento do outro, e onde estavam todos os demônios do inferno. Quando ele olhou para trás, ele estava perdido em admiração e gratidão. Assim deve ser e será com você se, por um caminho perigoso, você ainda se manteve em seu curso normal e não se desviou de sua integridade. Estaremos cheios de gratidão e amor. A graça reinará para a vida eterna. Os homens redimidos permanecerão onde os anjos caem, pois Deus os guardará. Ele é capaz de segurá-los e fará isso até o fim. Agora vamos aprender outra lição cheia de admiração, que é que Deus deve lidar em graça com os homens e não com os anjos. Do céu caíram os anjos pecadores, e a ira e a escuridão os acorrentaram. Mas o homem vil abandonou sua bem-aventurança, e a misericórdia o eleva a uma coroa. Obra incrível da graça soberana, que poderia distinguir os rebeldes assim? Nossas traições culpadas clamavam por grilhões eternos também. Agora, você que não acredita na doutrina da eleição, mas achuta e morde seus lábios ao mencioná-la, ouça isto. Deus não deu aos anjos caídos nenhum salvador, nenhum evangelho, nenhum espaço para arrependimento, mas ele dá isso aos homens. Por que isso? Que motivo havia? Você pode conceber um? Porque Deus ignorou os anjos caídos e ainda assim olhou com amor para os filhos dos homens? Oh, diz alguém, talvez os anjos caídos tenham sido os maiores ofensores dos dois. Eu não acho isso. Certamente muitos homens vão longe para rivalizar com os demônios em rebelião. Talvez os homens tenham sido tentados e os anjos não. Pare, vamos ser claros neste ponto.
Muito provavelmente, Satanás, o primeiro anjo que caiu, não foi tentado, mas com a mesma probabilidade todos os outros estavam. Seu líder os tentou tanto quanto Eva tentou Adão, ou a serpente tentou Eva. A massa de anjos caídos pode ter sido seduzida pelo exemplo de Satanás, o príncipe dos demônios. Não vejo, portanto, grande diferença quanto a esse assunto. Isso eu sei, que alguns homens são mais pecadores do que demônios. Não, você diz, como é isso? Eu respondo que o diabo nunca rejeitou a graça gratuita e o amor moribundo. O diabo nunca lutou contra o Espírito Santo em sua própria consciência. O diabo nunca recusou a misericórdia de Deus. Esses pináculos supremos da maldade são alcançados apenas por vocês, que são ouvintes e leitores do Evangelho, e ainda lançar sua preciosa mensagem nas suas costas. É singular que Deus trate com misericórdia os homens que agem de maneira tão perversa, embora nunca tenha falado de misericórdia aos anjos caídos, nem estabelecido diante deles termos de paz. Eles foram entregues ali, e então para serem presos em cadeias de escuridão até o julgamento do último grande dia. Observe que Deus não deu trégua aos anjos. Ele não esperou que eles continuassem no pecado por anos, mas quando eles pecaram, eles caíram. A punição seguiu duramente sobre o crime. Eles expulsaram Deus dos seus corações e ele os expulsou do céu. Qual diferente a conduta dele para alguns de vocês? Você pecou por uma série de anos. Quantos anos você tem? 20 anos? 30? 40, 50, 60, 70, são 80 anos que você vive em rebelião contra Deus? E ainda assim ele não te cortou. Paciência maravilhosa. Os anjos ele baniu de sua presença imediatamente. Ele não poupou os anjos, mas poupou você. Por que isso? O Senhor nunca entrou em negociação com os anjos, nunca os convidou ao arrependimento ou à misericórdia. Mas que negociações Deus teve com algum de vocês? Não sou o único que rogou e persuadiu vocês, mas ainda assim, com alguns de vocês, roguei muito sinceramente que se desviassem do erro de seus caminhos e vivessem, que acreditassem em Cristo e encontrassem a vida eterna. Mas por que o Senhor trataria da paz com os homens e não com os anjos caídos? Amém. Tem continuação. Deus, manifesta a tua graça, a tua glória, que o Senhor cresça e que eu diminua, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.